gente inicia o programa de hoje falando sobre os contratos de casamento. E quem está aqui ao meu lado é a advogada de família, a Rochelle Velhinho. Tudo bem? Tudo bem, Cláudia, como vai? Seja bem-vinda. Eu só vou pedir para tu falar. Claro. Que a gente Tudo esquece. bem. Tudo bem. Rochelle, para começar a falar sobre esse assunto, que eu acredito que seja um assunto bom, né, para a grande maioria das pessoas, que é um casamento, que tipos de contratos existem, né? Porque quando a gente fala em casamento, tem a questão da união estável, né? E a gente fica um pouco confuso sobre isso, né? Que tipos de contratos são esses? Bom, no Brasil, tá, a nossa legislação, ela prevê o casamento civil, que seria aquele normatizado pelo Estado e que a vontade das pessoas tem início quando decidem casar. A partir do momento que assinam esse contrato civil, o Estado passa a regular essa relação, a vida íntima dessas pessoas que resolveram casar. Pessoas do mesmo sexo podem casar no civil. Outra modalidade de contratos vigente é a união estável, onde o que voga é a vontade das pessoas, apenas a vontade. Não necessariamente precisam escrever o contrato. Elas podem decidir morar juntas, conviverem como família, né? Até um tema atualíssimo, porque numa recente decisão, o STF reconhece como entidade familiar o casamento homoafetivo entre pessoas do mesmo sexo. Mas aí é considerado união estável? União estável, não podem casar. Não casamento civil. Na verdade, assim, não há um impedimento legal para casarem-se, mas o Código Civil vigente, que é o de 2002, ele diz que as pessoas que casam no civil, que contratam o casamento regulado pelo Estado, a partir de então, têm o mesmo sexo. Então, não é impossível... Na verdade, é porque a lei não foi modificada. A legislação não foi modificada, mas o direito é inconteste, né? Porque o direito independe de lei, né? O direito, contemporaneamente, se olha no sentido que as pessoas decidem o que fazem, têm a liberdade de viver com quem bem entenderem. Quando tu falas no casamento civil, que é o momento que o Estado pode intervir na família, né? Essa intervenção do Estado é até que ponto? Ela é completa. A partir do momento que as pessoas assinam, tá, um contrato de casamento, tá? Até que ponto tem esse Estado regula... Na minha opinião, tá? O que deveria acontecer, as pessoas deveriam decidir como vão viver, com quem vão viver e como vão viver, a liberdade, né? Desde que não seja afetado o princípio basilar da dignidade da pessoa humana, tá? Mas não concordo que o Estado deva intervir, mas também entendo que é necessária essa intervenção. Por quê? A prática mostra, e como advogada de família, pessoas chegam até o advogado para falar de casamento, tá? Com uma ideologia formatada de casamento sacralizado, de cunho religioso, baseado na diferença de sexo, né? Então, a mulher vai lá, o casal vai lá, doutora, qual é o melhor regime de casamento? Qual é o melhor hoje? Ter uma união estável, escrevermos um contrato onde seremos livres para decidir, ou é melhor casar? Bom, o que eu pergunto? A primeira coisa, o que move essas pessoas a casarem, ou a viverem juntos, ou a serem reconhecidas como família? Bom, o que nos move é o amor, é o afeto. Bom, então, vamos pela linha da união estável, vamos formalizar um contrato, né? Mas se não formalizarem, se eu sinto que é o afeto, que é a preocupação com o outro, que é a solidariedade, que está regendo essa união, inclusive digo, olha, pouco importa se vocês terão alguma coisa escrita ou não. Agora, se as pessoas vão, bom, é que assim, minha família quer que eu preserve o patrimônio que eu adquirir com o meu esforço, minha família entende que eu preciso de um pacto. Então, se eles chegam a mim com uma preocupação patrimonial, eu aconselho o casamento civil, porque o casamento civil tem esse cunho patrimonial, e aí o Estado intervém. Intervém por quê? Intervém completamente depois que firmam. Porque assinam e só podem sair dessa relação, dessa união, desse casamento civil, com a tutela do Estado.
o Estado, uma vez firmando, é um contrato de adesão, mais ou menos isso, né? Está baseado no patrimônio e não na vontade das partes. A vontade só vale até dizerem assim, bom, vamos casar, vamos encaminhar então o casamento. Depois o Estado que diz o quê? Que só um regime é possível casando. Né? Por exemplo, este casal, eles devem optar comunhão parcial de bens, que é o regime assim mais utilizado. Hoje em dia as pessoas casam com união total de bens? É raro, né? É raro, né? Casavam mais antes de 77, né? Que veio o advento da lei do divórcio em 1977. Aí havia esse regime como o regime basilar. Hoje é comunhão parcial de bens. O que é a comunhão parcial de bens? As pessoas trazem para o casamento uma reserva, o que tinham antes permanece no seu nome. Isso pode-se entender como dívidas, direitos e obrigações. Dívidas, patrimônio, mas assim, essa legislação toda é calcada em cima do patrimônio. Tá? Um regime de casamento, quando se fala em regime, está falando dos bens, do patrimônio, do que as pessoas têm de bens materiais. Não diz assim, por exemplo, que as pessoas viverão em comunhão parcial de bens quanto aos seus afetos, quanto à solidariedade, nada disso. O Estado regula o patrimônio das pessoas. Né? Ou seja, tudo que eu adquiri antes, isso na união parcial de bens. Na comunhão parcial de bens. Desculpa, tudo que eu adquiri antes do casamento é meu e após o casamento aí é compartilhado. Aí o que adquirirem, seja por esforço comum, seja por acordo, é dividido. Né? Então, qualquer acréscimo nesse patrimônio é dividido. A comunhão universal, tá, de bens, ela prevê um pacto. Então, as pessoas vão dizer o que é que comunica, o que não comunica, e o Estado diz que na comunhão universal de bens, por exemplo, a herança que uma pessoa receber também comunica no caso de separação, né, no caso de partilha. E há, por exemplo, como converter a união estável em casamento civil após? Sim, é uma previsão, inclusive, constitucional, né? A nossa Constituição Federal, ela traz essa previsão no artigo 226, de que caberá ao Estado converter a união estável em casamento. E aí que entra essa questão recente. Então, o casal homoafetivo também poderá converter essa união em casamento, né? Mas o caminho será árduo, não será fácil, porque, assim, contemporaneamente, se entende que a dignidade da pessoa humana é o que deve regular toda a legislação. Na prática, isso não acontece, tá? Direito de família, estamos falando em casamento. Bom, a extinção desse casamento hoje, ela se dá pelo divórcio ou pela morte, certo? Bom, no caso de divórcio, não temos mais um instituto, acho importante assim ressaltar, que não temos mais um instituto da separação prévia, tá? Basta que as partes proponham, né, perante o judiciário que querem extinguir esse casamento. Bom, na prática, o que se vê? O Estado, a priori, não deveria intervir nessas vontades. Continua intervindo. Como? Chega-se numa audiência de divórcio, o juiz, vejo e presencio magistrados e magistradas, não há uma diferença, a mulher não é mais incisiva, talvez em alguns momentos até a mulher é pior, na questão de por que, por exemplo, a mãe não vai ficar com a guarda dos filhos. Vejo as mulheres... A mulher é mais sentimento. Mais sentimento, mas aí neste caso, um sentimento que não é positivo. Não é positivo. A Constituição Federal diz que homens e mulheres são iguais. Porque na hora, quando os pais firmam um acordo, onde o pai, por ter mais tempo, por ter mais disponibilidade, mais condições financeiras não seria o caso, mas mais tempo de dedicação para esse filho, por que é questionado lá no judiciário, o juiz questiona? Não, mas mãe, tu tem certeza? A guarda desse filho deve ser tua. Não deve. Tu está falando que a Constituição fala que os homens e que as mulheres
são iguais, né? Acabaste de falar isso. Em relação ao nome, né? A gente sabe, no tempo da minha mãe, no tempo da minha avó, elas herdavam o sobrenome do marido, né? E há em outros países, por exemplo, no Uruguai, que é uma outra constituição, mas as mulheres são de fulano, né? Tem de antes do sobrenome que ela pertence, né? Uma sociedade super machista. Antigamente era obrigatório, a mulher recebia o sobrenome do marido, hoje em dia isso já não é mais, né? Como é que tu... Não é obrigatório, mas a prática nos mostra que permanece da mesma forma. Eu não presenciei, se casasse de novo, não gostaria. Teria. Não, eu gostaria, porque eu adoro meu nome, adoro meu sobrenome, então eu gostaria muito que o meu companheiro, ou meu marido, no caso, precisaria casar, né? Isso não é obrigatório, então, na verdade foi... Não é obrigatório, mas é o costume. Qual é o costume? Então, é uma questão ideológica. A ideologia formatada está baseada na diferença entre homem e mulher. O nome, o patrimônio, sugere que é do masculino e não do feminino. E falando em casamento, tu falaste em separação também. Muita gente fala, eu não vou casar, que é muita burocracia, exige muita documentação, e para separar é pior ainda, né? Isso é fato, é mito, é fato? É mito. É mito e é fato. Por que é mito? Assim, hoje, um contrato civil, tá? Uma união estável, entre homem e mulher, entre pessoas do mesmo sexo, é mais caro. Me dei o trabalho de dar uma pesquisada aí no notarial. É mais caro, tipo, digamos que é uma proporção assim, R$2.000 para casamento civil. Não, R$2.000 para formalizar um contrato de união estável. Certo? Para formalizar. Veja bem, a união estável não precede de um documento escrito, basta a convivência contínua. Né? Mas é mais caro formalizar do que o casamento. Hoje tu casa com R$270, R$500, depende do estado. Ou seja, para separar é muito mais caro. Para separar é mais caro. Por que é mais caro? Mais caro e mais demorado. Porque o Estado intervém. É o Estado que dita as regras. Então, tu precisa propor uma ação. Né? Especialmente quando existem menores, isso deve ser via judiciário. Né? A separação pode ser feita via cartório se não houver menores. Né? Rochelle, muito obrigada pela tua presença aqui no TPM, por esses esclarecimentos aí sobre os contratos de casamento. Espero que a gente tenha orientado bem quem está em casa e estava na dúvida, não sabia bem. Muito obrigada pela tua presença aqui no programa. Obrigada a você, foi um prazer.